querido professor, estamos aqui de volta no meu canal e hoje trazendo um assunto muito legal e muito importante, que é sobre a gamificação. Mais especificamente a gamificação na alfabetização. A grande pergunta é: problema ou solução? Nós vamos fazer uma breve análise sobre o equilíbrio que precisa existir entre engajamento e exaustão digital. Vamos começar por definir gamificação, o que é e o que não é gamificação. É preciso entender que gamificação não é apenas jogar, e sim é a aplicação de elementos e mecânicas de jogos em contextos de não jogos, como educação, trabalho e saúde. E o nosso foco aqui é educação. E o objetivo? Qual que é o objetivo da gamificação? Transformar tarefas cotidianas em experiências atraentes. Mas o uso da gamificação nos faz estar em alertas em alguns momentos. Por exemplo, quanto à exaustão digital, porque os nossos alunos já passam horas em jogos no ambiente particular, lá na casa deles, e as famílias muitas vezes já estão cansadas de vê-los em frente às telas. Então, quando nós vamos inserir gamificação na aula, nós devemos fazer uma pergunta importantíssima e refletir sobre ela. Quanto tempo de tela exigirei dos estudantes para essa atividade? Há algumas armadilhas na gamificação mal planejada, a qual nós precisamos estar atentos. Uma delas é reconhecer e rejeitar práticas exploratórias que tenham por único objetivo prender o aluno a qualquer custo, porque nós já sabemos que existe um lado viciante nos games. O outro perigo é o uso indevido de dados. Nós precisamos garantir a privacidade e o controle do aluno dentro do sistema gamificado. E uma outra preocupação também é que a gamificação não se torne o centro obrigatório da aula. Tá? A intenção é deixar a aula alegre e não burocrática, com tarefas burocráticas, e é exatamente disso que nós queremos sair. Será que a intenção aqui é desanimar o professor com o uso de games em suas aulas? Não, de modo algum. A gamificação pode ser a solução para as aulas tediosas. Eu acredito que sim, aquelas aulas que o aluno não está aguentando mais, mas nós precisamos saber dosar. Se soubermos dosar, eu penso particularmente que a gamificação é um verdadeiro presente para essa geração digital. Nós vamos falar agora sobre duas plataformas interessantes, duas ferramentas interessantes de gamificação. Uma é a Kahoot e a outra é a GoConquer. E é interessante porque são muito usadas pelos professores, mas eu mesma já usei na alfabetização, mas eu vejo que a maioria dos professores usam mais no ensino fundamental 2 e ensino médio. Mas ferramentas que dá para usar assim na alfabetização. Kahoot, por exemplo, é uma plataforma de aprendizagem que é baseada em jogos. Ali dá para fazer pontuação baseada em velocidade e precisão, e dá para visualizar o pódio. Permite o mediador discutir a resposta que o aluno deu ali no momento com os alunos, e incentiva muito o raciocínio rápido. Já o GoConquer é uma plataforma de aprendizagem social. Ela foca na criação e no compartilhamento de conteúdo visual e colaborativo. Ali dá para trabalhar mapas mentais para conectar as ideias que foi se formando durante as aulas. Dá para incluir flashcards para memorização, slides. O que acontece dentro dessa ferramenta, dessa plataforma, é uma formação de grupos para compartilhar, troca de conhecimento. Então, é muito interessante o uso dessa ferramenta para depois que você trabalhou determinado tema dentro da sala de aula. Aí você quer trabalhar em grupo para fazer uma revisão de tudo aquilo que você trabalhou.
só de forma mais leve, com mapas mentais, para fixar mais na mente do aluno, essa é a ferramenta. Então, neste momento, eu trago um modelinho de aula na prática para nós vermos como que é criar uma aula no Kahoot, tá? Uma aula de alfabetização. Então, eu trouxe o exemplo de bola, por exemplo. Digamos que o tema da aula fosse bola. Então, o que nós poderíamos fazer lá no Kahoot? Primeiro momento, identificação. A gente mostra a palavra bola e pergunta para a criança qual que é a letra inicial de bola. E coloca 4 alternativas ali, a alternativa correta e 3 alternativas falsas, para a criança escolher qual que ela acha que é a letra inicial da palavra bola. A mesma coisa quando for trabalhar silabação. Quantas sílabas tem a palavra bola? Você coloca a alternativa certa e coloca umas outras 3 lá diferentes para que a criança tenha que pensar. A classificação é a mesma coisa, você vai colocar 4 alternativas lá e ela tem que descobrir qual que é a opção que tem apenas vogais. Então, ou seja, são coisas que a gente já trabalha em sala de aula, mas com a folhinha ou então na lousa, só que você vai gamificar isso. É muito importante também que as imagens sejam muito claras. Vai lá na biblioteca do Kahoot, pega imagens que sejam claras, que a criança possa entender bem, enxergar bem o que é aquela imagem. E mais importante ainda no meu pensar é a configuração do tempo. Eu sempre acho importante colocar para 60 segundos, porque os alunos estão em fase de alfabetização. Se eles verem que o tempo está curto para eles, eles vão entrar em pânico. Para nós, 60 segundos parece uma eternidade, mas para eles é essencial. Eu trago aqui também 3 dicas para uma aula rápida e eficaz. Uma é usar esse formato verdadeiro ou falso. Esse formato traz respostas ágeis e dinâmicas. Um outro ponto importante é focar em uma única sílaba, tá, gente? É trabalhar apenas uma única, não uma única sílaba, uma única família silábica do jogo. Não querer trabalhar com as 3 famílias silábicas para que não haja assim, uma confusão cognitiva da criança. O outro ponto importante é contextualizar aquilo que nós vamos trabalhar com a criança. Sempre passar um videozinho curto explicando ali, por exemplo, eu vou trabalhar a família silábica Babebi Bubu, passar alguma coisa nesse sentido, uma historinha, alguma coisa que possa contextualizar o assunto e depois fazer a explicação de como que vai acontecer a brincadeira ou o jogo. Aí chegamos ao final, né, do jogo. E aí nós estamos no modo presencial, principalmente quando se trata dos alunos pequenininhos, né, na alfabetização. Eles não vão fazer uso de dispositivos, pelo menos na minha aula, não esse uso de dispositivo, não se fazia. Eu projetava e eles iam participando, interagindo de forma coletiva, que é muito gostoso. Eles vão falando qual que é a resposta, a gente vai criando ali uma regrinha de quem que vai falar, de que momento vai falar, e eles vão interagindo, tá? Então assim cria uma aula interativa no cursório de jogo. Geralmente quem usa dispositivos são os maiores, os pequenininhos estão sempre interagindo ali na tela que nós estamos projetando. E quanto à revisão, é muito importante a gente não querer ser rápido e ficar querendo avançar imediatamente para cada questão. É bom a gente revisar as questões com maior índice de erro, mas usar esse momento também para reforçar a fonética, o reconhecimento das letras. O importante ali é o aprendizado. É isso aí, professor. Chegamos mais ao final de mais um vídeo. E o que eu gostaria de deixar para vocês aqui é que eu incentivo você, professor, a cultivar o que há dentro do seu estudante, aquela característica dele. E que você use sim a tecnologia para suas aulas, a gamificação, sim, as plataformas existentes, mas use isso para proporcionar uma aprendizagem rica, uma aprendizagem interativa. E outra coisa, professor, nunca se esqueça de dosar isso, mas dose isso com a alegria que só o contato com o mundo real pode proporcionar ao estudante.